A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus, que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 8 e 9, que diz assim: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O título da nossa reflexão é: Não fique longe. Em Mateus 15, do verso 1 ao 20, Jesus confronta alguns fariseus e mestres da lei que quiseram colocá-lo à prova. Na nossa linguagem, quiseram e pensaram em colocar Jesus em um beco sem saída. Essa era a visão deles. Eles fizeram uma pergunta para constranger Jesus. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Jesus, vendo a intenção do coração desses homens, respondeu: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa dessa tradição? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Dessa forma, caro ouvinte, Jesus mostra por intermédio do legalismo desses homens que eles estavam transgredindo a própria lei que eles diziam seguir. Jesus os confronta dizendo que eles não se preocupavam com os próprios pais e diziam, tomando posse da tradição, que não poderiam ajudá-los porque já tinham dedicado as suas ofertas a Deus. E Jesus disse para eles: assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. E Jesus Cristo, de maneira enfática, diz: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, que aí eu volto para o texto base da nossa reflexão: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus aqui chama esses homens de hipócritas. E quando nós vamos pesquisar o significado da palavra hipócrita, diz que é a pessoa que finge sentimentos, finge crenças, finge virtudes, finge intenções que não possui. E aí eu abro um parêntese e faço as seguintes perguntas para nós refletirmos. Se nós não estamos com atitude hipócrita na nossa vida, quantas vezes estamos na igreja, mas estamos longe da presença do Senhor? Quantas vezes trabalhamos no reino, mas estamos longe de Deus? Quantas vezes falamos de Deus, falamos do seu reino, mas estamos longe do Senhor? Quantas vezes ajudamos as pessoas, ajudamos o nosso próximo, mas estamos longe delas e da presença de Deus? Quantas vezes nós oramos, mas estamos longe do Senhor? E traçando também um paralelo para a nossa vida secular, vem as mesmas perguntas, vem outras perguntas nesse mesmo contexto. Quantas vezes estamos em casa, mas estamos longe da nossa família? E a nossa família lá dentro. Quantas vezes dormimos ao lado do nosso cônjuge, mas estamos longe dele? Quantas vezes emitimos ordens àqueles que trabalham conosco, mas nós estamos longe das necessidades dessas pessoas. Estamos longe de forma que nós não conseguimos enxergar o que eles precisam. Quantas vezes os filhos estão precisando ser ouvidos, mas os pais estão longe, estão pensando em outras coisas, estão priorizando outras coisas. Então aqui essa palavra, ela nos confronta nesse sentido. E diante disso surgem outras perguntas. Será que estou longe da presença de Deus? Porque às vezes, caro ouvinte,
Nós pensamos estar perto e não estamos. Quais são as causas que têm me deixado longe de Deus? Essa é a segunda pergunta. E a terceira, quais são as consequências de estar longe da presença do Senhor? São perguntas que nós temos que, na nossa caminhada de fé, nós temos que fazer a nós mesmos. Quais são as causas? O que ocasiona tudo isso? A palavra diz que é aquilo que nos deixa impuros, nos distancia de Deus, nos deixa longe da presença de Deus. E nesse mesmo capítulo, dos versos 18 ao 20, Jesus Cristo deixa muito bem caracterizado isso. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam um homem impuro. Porque aqui nesse texto, os fariseus estavam questionando os discípulos de Jesus comerem com as suas mãos sujas. E Jesus Cristo fala justamente isso, que é o que sai, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. E a impureza nos distancia de Deus, pois do coração saem os maus pensamentos, homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Jesus disse, essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. E eu posso aqui, caro ouvinte, utilizando esta parte da palavra, acrescentar outras causas que nos deixam impuros e nos distanciam de Deus. O orgulho, a soberba, a prepotência, o amor ao dinheiro, os vícios em drogas, em bebidas, em jogos, e hoje eu acrescento vício em redes sociais, o exagero no uso das redes sociais, onde as pessoas não têm mais tempo para nada, a não ser ficar imerso em vídeos e passa vídeo e passa matéria e não torna a sua vida focada em algo relevante. Então essas causas, tem outras, mas são essas que eu estou citando aqui, somadas ao que está na palavra, essas são as causas que têm nos deixado longe da presença de Deus. Mas tem consequências. Existe consequência quando nós estamos distantes da presença de Deus, estamos longe da presença do Pai. É a falta de rumo, é o fracasso, a solidão, a insegurança, falta de paz, falta de esperança, falta de proteção, esfriamento espiritual, incerteza, vazio existencial, pensamentos negativos, vulnerabilidade emocional, agravamento das doenças da alma, a frieza espiritual que eu coloquei lá em cima, que eu abordei anteriormente, frieza espiritual, esfriamento espiritual, é quando não sente mais prazer em orar, não sente mais prazer em ler a palavra de Deus, em ouvir uma pregação da palavra, em congregar. A consequência dessa distância, de estar longe de Deus, é uma família desestruturada, é um casamento rompido. Assim, caro ouvinte, como a brasa, quando fica longe do braseiro, perde o calor e se apaga aos poucos, também acontece conosco quando estamos longe da presença de Deus. Existia um abismo entre nós e Deus, mas o Senhor Jesus Cristo se tornou a ponte para restabelecer a conexão entre o homem e o Pai Celestial. Nós, caros ouvintes, estávamos longe de Deus, mas em Jesus Cristo nós temos a oportunidade e privilégio de nos aproximarmos do Pai. Em Efésios, capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo disse, mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe por conta do pecado, por conta de tudo aquilo que mancha, macula, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Jesus Cristo, Ele é a ponte que nos liga, é Ele que nos aproxima do Pai.
O Senhor Jesus, neste dia, caro ouvinte, nos convida a aproximarmos dele. Se a luta está grande, se a batalha está difícil, caro ouvinte, nós sabemos que nesse mundo o Senhor Jesus nos disse que passaríamos por aflições. E às vezes a aflição, ela suga tanto as nossas forças, que nós não temos força nem sequer para orar, nem sequer para falar com alguém. Eu não sei o que você está passando, qual é o momento da sua vida, mas o que importa é que Deus sabe. E esta palavra hoje, ela está nos dizendo justamente isso: não fique longe. Se abstenha de tudo aquilo que gera distância. Procure projetar algo em sua vida que aproxime você do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo nos convida neste dia, independente de qualquer coisa, de qualquer situação que você esteja passando, de luta, de dificuldade. A palavra de Deus, ela é a resposta. A palavra de Deus é o alimento. A palavra de Deus é que nos motiva, nos impulsiona. A palavra de Deus é que nos dá esperança. E é nela que nós temos que depositar a nossa fé. E quando eu pego partes da palavra de Deus e coloco aqui, caro ouvinte, nesta conclusão, é para você tomar posse, entendendo que é Jesus falando com você. Ele está dizendo para mim e para você. Não é só para você, para mim também. Não fique longe. Se está com dificuldade, olha o que diz em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, ou seja, venha para perto de mim, não fique longe de mim. Me busque em oração, me busque lendo a palavra, me busque dando ouvidos àquilo que eu estou falando ao seu coração. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Em Salmo 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Para você entregar, você tem que estar perto. Não tem como você entregar algo à distância. Não mostra intimidade. A intimidade tem que estar perto. O Senhor está nos dizendo: entregue o teu caminho ao Senhor. Tenha confiança nele e o mais, descansa. Ele vai fazer por você. Em Tiago 4, verso 8, está bem claro. Tiago diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. É uma via de mão dupla. O Senhor não desiste da gente. O Espírito Santo sempre toca em nosso coração para que possamos abrir, para que possamos ouvi-lo, mas ele não obriga nada a ninguém. É uma via de mão dupla. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de você. Terá intimidade. É uma via de mão dupla. O Senhor quer. Agora, e nós? Queremos estar perto de Deus? Tem coisas que estão atrapalhando você ou me atrapalhando de estar próximo ao Senhor? Nós vimos aqui as causas que nos distanciam de Deus. O próprio Jesus falou aos fariseus e aos mestres da lei. Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É buscar. Busca é proximidade. Busca é intimidade. Não tem como estar longe. Então, o Senhor nos diz neste dia: não fique longe, fique perto. Porque quanto mais distante você ficar, como eu falei acerca da brasa e do braseiro, quanto mais longe você ficar, mais frio você vai ficar. Aquilo que existia em você vai se apagar. E aos poucos. E é por isso que nós temos que a cada dia buscar a intimidade com o Senhor e buscar a sua face. Então, caro ouvinte, eu concluo com o título da nossa reflexão: não fique longe. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.